muitas mudanças, o Flamengo está escalado para enfrentar o Fortaleza hoje à noite. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Em busca da liderança, o nosso Mengão enfrentará o Fortaleza fora de casa com 7 desfalques. Sem BH, que disse estar insatisfeito por atuar fora de sua posição, Felipe Luiz deve colocar outro atleta de falso 9 na noite deste sábado. Vocês estão confiantes na vitória do Mengão? Chega, participe e deixe o seu palpite do jogo nos comentários. Sem mais, tudo sobre o Flamengo agora. Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar neste sábado e eu já começo com o Flamengo, que pode dormir na liderança do Brasileirão hoje. Se empatar com Fortaleza, já é líder, mas é claro, é bom vencer para criar aquela distância e tem que secar o Palmeiras amanhã. Quem está acompanhando o Flamengo de pertinho é a Duda Dal Ponte. Chega agora com mais informações pra gente. Duda, querida, boa tarde. O time tá com muito desfalque para esse jogo, não é mesmo, minha amiga? Muito desfalque, Débora. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Ao todo, são 7. A começar pelo Alexandro, que não viajou para controle de carga, pensando na sequência da temporada. O Léo Ortiz, ainda tratando aquele problema no tornozelo direito, depois do jogo contra o Palmeiras, ficou no Rio para ele estar disponível para a partida de volta contra o Racing na quarta-feira que vem, lá na Argentina. Além disso, o Carrascal e o Pulgar estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. O Pedro está no departamento médico, porque ele fraturou o antebraço direito na partida contra o Racing. Deve voltar mais ou menos em 6 semanas, está com o braço imobilizado, por isso não pode jogar e também está fazendo tratamento, é claro. Além disso, o De La Cruz teve uma virose durante a semana, ele não treinou e por isso não viajou. E o Everton Cebolinha segue no departamento médico com uma lesão no quadril, deve ficar mais 2 semanas fora de combate. Pensando nisso, nessa lista de desfalques, o provável Flamengo para hoje tem o Rossi no gol, Emerson Royal na direita, daí o Danilo no lugar do Léo Ortiz, fazendo dupla de zaga com o Léo Pereira, na esquerda Ayrton Lucas no lugar do Alexandro, meio de campo Jorginho, o Saul no lugar do Pulgar e a Arrascaeta. Lá na frente é sempre o mais difícil de descobrir com o Felipe Luiz, mas a gente imagina que Lino de um lado, Luiz Araújo de outro e o Plata fazendo a função do Pedro. A bola rola aqui na Arena Castelão às 7h30 e ainda bem, porque tá muito quente aqui, viu? 32 graus nesse momento, na hora do jogo vai estar mais ou menos 26 e mais ou menos 10 mil torcedores do Flamengo vão estar aqui para apoiar o time, Débora. Iniciaremos tratando do jogo do Castelão. Esse jogo acontece às 19h30 em Fortaleza, Fortaleza e Flamengo. Para dar mais subsídios para o nosso debate, vamos mostrar a lista dos jogadores do Flamengo que não viajaram para Fortaleza. Vamos ver? Vamos lá. Olha lá. Pulgar, suspenso. Carrascal, também suspenso. Cebolinha, Pedro, Léo Ortiz, Alexandro e De La Cruz. Esses com gravidades diferentes, razões diferentes no DM. O Flamengo forçosamente o técnico Felipe Luiz vai preservar alguns jogadores para a batalha da próxima quarta-feira, jogo no Cilindro, defendendo com toda a força o seu 1-0 construído na quarta-feira no Maracanã. Começar pelo nosso carioca Rafael Marques. Que Flamengo que você está esperando amanhã lá no Castelão, Rafa? Poderoso como costuma ser em quase todos os jogos, porque se a gente está aqui o tempo todo, né, massificando a tese de que o Flamengo tem elenco, é hora desse elenco, mais uma vez, se provar em campo, e acho que o Flamengo, com os jogadores que viajou para Fortaleza, tem totais condições de voltar de lá com os 3 pontos, até porque pegam dos times que jogam futebol mais insólito, mais inconsistente no atual estágio do Campeonato Brasileiro, que é o time do Fortaleza. Eu não consigo entender muito bem o Fortaleza do Palermo. É um time que não tem compactação, um time que não tem modelo ofensivo, um time que não tem estrutura técnica, enfim, acho que o Flamengo pode perfeitamente, com esse elenco que foi, vencer o jogo, inclusive deve buscar essa vitória, porque não pode abdicar da briga pelo título brasileiro, porque tem um jogo decisivo na Argentina, semana que vem, contra o Racing pela Conmebol Libertadores. A rigor, Plihal, Birner, Zé, vamos raciocinar em cima das ausências, né? Cebolinha e De La Cruz não contam, são jogadores que não têm jogado.
Então, esses aí, a gente nem pode dizer que são desfalques, porque se nós considerarmos a base do Flamengo dos últimos jogos, eles não pertencem a ela. O Carrascal e o Pulgar fora são desfalques importantes, mas são jogadores que tiveram um papel importantíssimo no jogo de ida, e é até bom não serem gastos nesse jogo em Fortaleza, porque estão suspensos, para entrarem inteiros contra o Racing lá em Avejaneda. Então, dos 7, já falamos de 4. Restam os 3 que estão fora por uma questão de carga, por uma questão de pequenas lesões, que são o Léo Ortiz, o Alexandro e o Pedro. E aí cabe uma explicação. Está muito claro para mim, pelo menos, que o Felipe Luiz conta com os 3 de início contra o Racing no meio de semana. O Flamengo, da sua melhor versão, tem o Léo Ortiz e não tem o Danilo. Eu achei meio que consensual isso. Se o Léo Ortiz estiver bem, imagina-se que ele estará, ele joga e aí o Danilo fica fora. E o Alexandro é dos 3 laterais esquerdos quem tem mais comprometimento defensivo. E nesse jogo em especial, marcar o Solari vai ser um papel importante para o Flamengo lá na Argentina. Então, também faz sentido ele não jogar. E o Pedro não joga o Bruno Henrique como centroavante contra o Fortaleza, não tem nenhum problema. E o Pedro é um cara que tem uma exigência maior do ponto de vista físico, se preserva para o jogo contra o Racing. Analisando todos os elementos, misturando tudo isso no caldeirão, não sai o caldo ruim não, Plihal, sai um caldo bem saboroso. Será que teremos alguma possibilidade de Pedro quarta-feira no cilindro, tendo quebrado o antebraço? Olha, Rafa, tô achando que você tá muito otimista. Tem que ver a condição, tem que ver a condição física dele. Perdão, bem observado. Eu não me liguei nisso, tem que ver a questão clínica dele. Fora por causa do antebraço, perfeito. Mas o Léo Ortiz e o Alexandre voltando, o Alexandre jogando e o Léo Ortiz voltando, acho que o Flamengo ganha a consistência defensiva que ele precisa. O Pedro Real tem razão, ele se machucou, foi ato falho meu, peço desculpas ao fã do esporte. Mas os outros, com certeza, isso faz parte de uma estratégia pensada para o jogo do meio de semana, e ela faz todo sentido. Sabe que o jogo do cilindro, e obviamente a escalação desse jogo vai dizer muito do que o Felipe pensa para o jogo da próxima quarta-feira, ele pede coisas que dificilmente o técnico vai fazer. Uma delas é, ao invés de ter um centroavante como o Pedro, é ter um jogador de muita força para pressão de saída de bola e para um jogo agudo de contra-ataque, porque o Racing vai ter que em algum momento se expor. E quem é esse cara, Abner? Plata. Que entrou bem no jogo, né? Que entrou bem, um jogador de muita força física para esse jogo. É um jogo que vai incomodar na pressão alta. Já que o Flamengo tendo o Luiz Araújo, o Samuel Lino pelos lados, pode também fazer uma inversão. De repente, um desses vem jogar por dentro. E a segunda coisa que o Felipe provavelmente não vai fazer, eu não acredito, é, olhando como o Racing joga um jogo de força, era fazer um trio por dentro, no 4-2-3-1 flamenguista, 4-3-3, era jogar com os seus 2 volantes que vem jogando. O Pulgar, para mim, foi o melhor jogador do meio-campo do Flamengo na última partida. Do lado dele, o Jorginho é intocável. E aí tem o grande dilema, que não existe, mas deveria existir. Se o Samuel Lino estiver inteiro, ele tinha que jogar por dentro e o Arrascaeta tinha que ser opção. Porque você ganha força de marcação por dentro, porque você ganha capacidade de retenção de bola, em troca de perder o jogador muito hábil, muito talentoso. Por que eu estou falando isso? Isso você está falando para qual jogo? Para o jogo do cilindro. Deixar o Arrascaeta fora? No começo. Não estou falando que não tem que jogar. O Arrascaeta tem. No Campeonato Brasileiro... Tem tudo, senhor, hein? Eu falei isso antes do jogo contra o Bayern, também pegaram no meu pé. O jogo mostrou o contrário, obviamente, não é um jogo contra o Bayern. O Arrascaeta tem no Campeonato Brasileiro 26 jogos como titular e entrou em outros, são 26 partidas. 15 gols, 12 assistências. 27 participações em gols, ou gols marcados ou em assistências, em 26 jogos. Na Libertadores, ele tem 9 jogos, 2 gols, nenhuma assistência. O desempenho dele tem caído muito na Libertadores. Eu acho que ele pode decidir a Libertadores. Se você falar pra mim, quem você vota como melhor jogador da temporada do Flamengo? Eu nem penso, eu voto no Arrascaeta. Pra mim, com alguma sobra. Mas eu acho que a característica do jogo, quando você olha o poder do elenco do Flamengo, pode pedir uma coisa diferente, ou no mínimo, você torna o time... tirar o melhor jogador? Com bola. Sim, mas o Arrascaeta esse ano é um Arrascaeta diferente. O próprio Bielsa falou, é um outro jogador. Libertadores, 9 jogos, sim, mas 2 gols, nenhuma assistência. Sim, mas é a dificuldade do jogo. O que ele condiciona Perfeito. ao adversário? Muito. Agora, você acha mas você acha que jogando com 2 atacantes de velocidade, de muita força e qualidade pelo lado, mais um... Eu acho que os dois atacantes... E com atacantes... Jorginho e Samuel Lino
e com o Jorginho, Saúl e Níguez, se os três estiverem em forma, você não esquece isso. Jorginho, Saúl e Níguez e Pulgar por dentro. Você acha que não tem muita qualidade para condicionar o adversário de nível técnico tão inferior ao Flamengo? Mas aí você está entrando com uma retranca danada, né? Você está jogando os dois volantes aqui. Dois volantes, três volantes, né? Ou uma outra opção. Três volantes. Jogar com três volantes, 2 jogadores de lado de campo e um jogador só na frente. É que o Saúl é volante meia, né? Jogou em todas as... Flamengo no meio A campo à gente frente. debateu isso ontem no Linha, né, Vitor? Isso. Eu jogaria com um 2-3-1, tá? E o Flamengo adapta fácil. Fala os nomes. Jorginho e Pulgar, os dois volantes. Luiz Araújo, direita. Lado esquerdo, Samuel Lino. Saúl por dentro. Se não tiver Pedro, Plata adiantado. Outra opção, para manter o Arrascaeta. Arrascaeta por dentro. Saúl do lado de campo, para ter mais marcação. Tira o Samuel Lino nesse caso, tá? Porque o Saúl joga mais fácil pela esquerda que pela direita. Luiz Araújo e Plata. Mas você vai precisar fazer o contra-ataque. Né? Nossa senhora, tem 3 caras para fazer o contra-ataque. Puxado em passe de qualidade longo. Mas passe de longo... Eu entendo os argumentos do Birner. Eu acho assim, eu acho que primeiro, observando o Felipe ao longo do ano, o Felipe não vai mudar a estrutura tática da sua equipe. Não, aí tudo bem. Ele não vai mudar. Não vai ser agora contra o Racing no último jogo que eu vou mexer em tudo aquilo que eu criei a memória fotográfica e automática na cabeça. Numa função só, porque enquanto tá com o Plata lá, já jogou. Se você coloca o Saúl aberto pelo lado esquerdo, com o Plata, com o Jorginho, você muda todo o Samuel Lino. Você está mudando Isso foi a segunda opção. Sim, mas você está mudando toda a estrutura de um time que ele treinou o ano inteiro. Que ele colocou na memória automática do jogador fazer determinados movimentos. Lembrando que o Saúl seria o Gerson do outro lado, tá? Para fazer uma comparação. Sim, mas não foi o Flamengo que engrenou. O Flamengo que engrenou foi com o atacante do pelo lado. Mas o Gerson jogava pelo lado direito e fechava por dentro. O Saúl você colocou pelo lado esquerdo. E fecha por dentro. Mas aí a perna é diferente. A perna do Saúl é a esquerda, então ele vai ficar olhando para lá. Ele vai ficar olhando para cá. A do Gerson, ele vai procurar o fundo. Porque jogou muito por ali, acho que adapta fácil. Sim, mas é que eu estou dizendo. Uma coisa é se adapta fácil. Num jogo como esse, como o Racing, você não pode usar um jogo desse para se adaptar taticamente ou colocar uma nova tática sem você treinar, ter tempo para treinar, ter tempo de adaptação. Você mexe numa estrutura, né? Eu entendo o seu... Se der errado no começo, um abraço. No começo, nós não falamos do Abel, do Palmeiras? Sim. Porque, essa assim, formação do Birner, ela tira o Carrascal do time, hein? Sim, não, mas Depois do que o Carrascal fez no Maracanã, mexer muito, você vai tirar o cara do time? Melhor no campo. Vou colocar o Carrascal no lugar do Samuel Lino aí, que joga quem tá melhor. Eu acho que o Carrascal foi o melhor jogador do Maracanã. E ainda mais pelo fato dele não jogar no sábado. Mas aí você perde. E tem uma vantagem dele que eu não tinha pensado, que ele tá habituado a jogar na Argentina, porque ele passou lá, não passou bem, mas o que eu acho, assim, por exemplo, tirando o Samuel Lino e colocando o Carrascal, você não vai ter velocidade, você vai ter um time que vai ter que ficar com a bola nos pés. Só que aí você está esquecendo, uma coisa é o Flamengo, outra coisa é você olhar para o time adversário, que é o Racing, que não vai deixar você jogar. Mas não é um time de posse de bola, é de pressão, contra-ataque e bola aérea. Sim, mas é um time que não vai deixar você jogar, é um time que te pressiona o tempo todo, é um time que é intenso. O Maravilha Martínez, ele vai brigar com os zagueiros lá na frente lá. Como é que talvez vai fazer? apanhe da bola, né? Porque no meu modo de ver... E de Maravilha só tem o Apanhou bastante. Sim, apanhou bastante, mas o ano passado foi campeão da Sul-Americana e está disputando com o Flamengo, que a gente fala que o Pascoal brinca, incomparável, que a gente fala que eu acho que o Flamengo vai ganhar lá, tá? Que tem o melhor elenco. Eu também eu acho que o Flamengo pode fazer um bom jogo. Acho que vai ganhar. Eu acho que o Flamengo tem condições de ganhar em qualquer lugar pelo elenco. Que eu achava que o Palmeiras fosse ganhar pelo elenco que tem. Meio ruim. Mas essa coisa que nós falamos aqui, é o melhor elenco? Concordo que é o melhor elenco. Você tem em várias posições, você tem 2 jogadores com qualidade e você pode mexer. Mas isso não te dá garantia de você ser sempre o melhor. No jogo do Maracanã, para mim, o Flamengo não foi aquele Flamengo espetacular. Sim. Não foi. Foi superior ao Racing, mas não foi espetacular. Mas não foi espetacular. Criou oportunidades. Eu também não acho que o Felipe precisa fazer o que eu tô falando para ganhar. O goleiro acho que aumenta a chance. Do Racing foi sensacional. Só que assim, a gente tem que levar uma coisa... aqui é o Rio. Outra coisa é o ambiente na Argentina. É o que o treinador falou. Falaram que era o melhor time, falaram que é isso, que é aquilo. Nós vamos passar. A forma... Eu trabalhei no jogo lá contra o Corinthians. Né? Nos 2 jogos eu fiz o jogo do Corinthians. Semifinal da Sul-Americana do ano passado. O ambiente no estádio é sensacional. E esse time é um time que o tempo todo. Agora, o Flamengo pode aproveitar uma ausência para mim que é importantíssima e a cara para mim é o jogador, é o Racing. É o cara que para mim personifica o Racing, que é o Sousa.
Porque o Sousa é o cara que arma o time taticamente, é o cara que tira a sobra, por exemplo, do Arrascaeta. O Arrascaeta tentava jogar, ele era o zagueiro. Aí o Arrascaeta ficava ali nas entrelinhas, ele saía, diminuía o espaço do Arrascaeta, então cortava a linha de passe. Vai fazer uma falta, né? Então, assim, eu acho que esse cara vai fazer uma Agora, falta. para a gente voltar para o Campeonato Brasileiro, ainda, de alguma maneira, Rafa, ligando com o jogo de quarta-feira na Libertadores, o Racing não vai jogar no final de semana porque tem eleição para presidente no país, eleição presidencial argentina. O Flamengo vai ter esse desgaste. Um ou outro titular vão estar em campo. Você acha que isso, de alguma maneira, faz o Felipe pensar ainda mais na escalação inicial? O fato de saber que o adversário vai estar completamente descansado? Eu acho que sim. Eu acho que tudo interfere no planejamento específico para o jogo. É evidente que o fato do Racing não entrar em campo é uma vantagem para o time argentino. O Flamengo vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, tem sempre risco de lesão, independentemente de serem titulares ou reservas. São jogadores que podem ficar com uma avaria, um ou mais, e isso tornar o Flamengo mais desfalcado para o jogo de quarta-feira e tudo mais. Agora, eu acho que isso acaba pesando menos na medida em que o fato do Flamengo ter a condição de revezar o seu time titular e colocar em campo contra o Palmeiras para jogar como titulares, contra o Palmeiras, contra o Fortaleza, jogar como titulares, somente aqueles que estejam seguros fisicamente, isso também encurta o problema que é o jogo contra o Fortaleza. Existe um problema? Existe. Embora o jogador de futebol seja condicionado teoricamente, do ponto de vista físico, para jogar quarta e domingo. A condição do atleta profissional é esta. Há casos em que você tem um esgotamento maior, cada biologia reage de uma maneira mediante a sobrecarga de atividades, e aí esses casos merecem um tratamento específico. Agora, no geral, a regra é o jogador ter condições de jogar quarta e domingo. Mas partindo do princípio que o Flamengo faz na Argentina, um jogo que vale a sobrevivência na competição que para o torcedor é a mais importante da temporada, entendo que o Felipe faça algumas rotações. E evidentemente que ele vendo o adversário sem passar por esse mesmo percalço, isso vai ter algum impacto no planejamento dele, Felipe Luiz, para o jogo. Agora, eu não acho que o Flamengo vai mudar a sua característica para jogar na Argentina. Eu acho que contra o Fortaleza, com o time que colocar em campo, tem a obrigação de vencer. O time reserva do Flamengo, com alguns reservas dos reservas do Flamengo. O Flamengo é melhor do que o Fortaleza, independentemente do jogo ser fora de casa. E acho que contra o Racing, o Flamengo tem que manter a sua estrutura de proposição, de tentar ter a bola, sabendo se impor, jogando com a bola e não deixando o adversário tomar as rédeas da partida, como, por exemplo, fez contra o Estudiantes. A última linha de corte do Flamengo na Argentina pela Libertadores, ela foi recente e ela foi muito preocupante. Talvez tenha servido de lição para que não se repita esse cenário no jogo do meio de semana. Birner, a força e a competitividade de Palmeiras e Flamengo são tão grandes que em outros tempos, em outros campeonatos, você dividindo as atenções com uma outra competição, com a Libertadores, em fase final, fase aguda, você podia considerar um empate fora de casa, mesmo contra um time que estivesse lá embaixo, mas que, sabe, mesmo o Fortaleza mal das pernas, jogar no Castelão não é chegar lá e ganhar. E assim, ainda tem esse componente do desespero do Fortaleza e tal. Mas a coisa deve ser tão producente em pontos dos dois times até o final do campeonato que este empate pode significar você perder o título. Então tem que ganhar de qualquer jeito sábado e segurar as pontas na quarta-feira. E vendo, tentando me colocar no lugar do Felipe Luiz, óbvio que ele não vai falar isso, mas ele deve olhar essa rodada com uma chance de... Desgarrar não consegue porque a diferença assim, mais... Pensando... De reassumir a liderança do campeonato. Como a coisa é parelha. É uma oportunidade que ele tem e essas oportunidades, a gente vê a tabela de classificação ali, essas oportunidades não podem ser desperdiçadas, porque ambos têm 61 pontos, mesmo número de jogos, só que o Palmeiras tem um jogo a mais. Se o Palmeiras é derrotado pelo Cruzeiro e o Flamengo ganha... Uma vitória a mais, né? Uma vitória a mais, E o Palmeiras ganha e o Palmeiras perde e o Flamengo ganha, ele fica com 3 pontos a mais, com o mesmo número de vitórias,
E aí uma rodada, como você cita, de um eventual empate nos últimos 10 jogos, acaba dando a vantagem ao Flamengo, porque o Palmeiras dificilmente busca o saldo de gols do Flamengo. O saldo de gols do Flamengo é impressionante. Então, essa é uma rodada que o Flamengo tem que olhar com muito carinho. E o Cruzeiro tem que aproveitar a chance contra o Palmeiras. E mais do que isso, o Cruzeiro vai para a Libertadores na fase de grupos, mas ele precisa solidificar isso, e ganhar do Palmeiras é um resultado muito grande. Então, essa é uma rodada que, olhando... E se a gente pensar, né, Bira? Até o Cruzeiro... Pode voltar para a classificação, por favor, Fabrício? Até o Cruzeiro, que a gente já dá meio que fora da briga, caso o Flamengo tropece em Fortaleza e ele, Cruzeiro, vença o Palmeiras... vamos, na pior das hipóteses para o Flamengo, perder para o Fortaleza, o Cruzeiro ficaria a 2 pontos do Fortaleza, com um jogo a mais que o Flamengo, mas a 2 pontos do Flamengo. Eu não tiro o Cruzeiro da briga do título, não. Você não tira, porque o assunto é futebol. Quando você olha a diferença de qualidade de jogo e a tabela de classificação, você tira. Mas como nós somos precavidos e você está falando para milhares de pessoas e o print é eterno, você não pode tirar. Eu tô com você. É isso. Eu acho assim. Não, na verdade, o print até preocupa às vezes. Nem sempre, mas às vezes preocupa o print. Mas eu não tiro o Cruzeiro da briga, porque essa história, esse discurso que vem lá desde o início, né, do Leonardo Jardim, comprado pelos jogadores, de que não, o nosso campeonato é Libertadores. Não, a gente quer a vaga para Libertadores. Não estamos pensando em título, queremos a vaga para Libertadores. Parece a história do João Sem Braço, né? Aquela fábula antiga. Você vai fingindo que você não quer alguma coisa, mas você quer. No fundo você quer, né? Eu não consigo imaginar o Cruzeiro abdicando desse sonho. É que é cômodo, quando você está falando de uma disputa contra as duas principais potências futebolístico ou econômicas do futebol brasileiro, é cômodo você dizer que você não tem armas para duelar com esses caras. Mas, olhando a matemática do campeonato, e o que este campeonato em si já mostrou através dos tempos, eu não acho que seja necessário tirar o Cruzeiro da briga pelo título com tanta precocidade, não. Zé Elias, a vida do Flamengo, em tese, é muito mais simples nessa rodada do que a do Palmeiras. Enfrentar o Fortaleza fora de casa, o Fortaleza brigando para não cair, é muito menos indigesto do que receber o Cruzeiro no domingo? Com certeza. Muito menos? Eu acho que sim. Até porque eu acho que foi o Rafa que falou sobre qual Fortaleza, né? Eu acho que há uma série do Fortaleza esse ano, e nós apoiamos. Falamos muito sobre o trabalho do presidente, né, do Marcelo. Esse ano aqui, eu acho que ele fez algumas escolhas que mostram o porquê do Fortaleza estar nessa situação. Renato Paiva, agora o Palermo, ou seja, quando você precisa de um treinador que conhece o ambiente do Brasil, conhece o Campeonato Brasileiro, conhece as necessidades que o time precisaria para justamente sair dessa situação de onde nunca saiu, né? Sempre esteve ali na zona do rebaixamento. Aí você contrata um treinador estrangeiro, e nada contra o estrangeiro, nada disso, que vai precisar do tempo para conhecer o elenco, para conhecer como funciona o Campeonato Brasileiro, para ele entender a dinâmica de um dia você jogar em São Paulo, você pega avião, joga em Fortaleza, depois você volta para jogar no Rio, né? Toda essa logística que o Campeonato Brasileiro tem, com as dificuldades, porque você enfrenta bons times, e o seu time você precisa construir e formatar para você ter uma ideia de jogo. Eu acho que para o Flamengo é mais fácil nesse aspecto. Do outro lado, eu acho que o Palmeiras vai jogar contra um dos times mais difíceis de se jogar hoje no futebol brasileiro, que é o Cruzeiro, pela ordem, pela organização, pela qualidade dos jogadores. E essa história do Jardim... um time descansado, né? Sim, um time descansado. O Cruzeiro que não jogou na primeira semana. E motivado. E aí você tem... O Cruzeiro empate não é ruim. E eu acho que esse discurso do Leonardo Jardim, né, tanto de vencer, aquele discurso externo para tirar a pressão dos seus jogadores, para tirar a pressão de tudo, e dentro do vestiário... E que ainda não é o ano da conquista. Sim, e dentro do vestiário eu nunca vi o treinador trabalhar dessa forma, ficar tranquilo. Quer dizer, nunca não, desculpa. Quando eu estive na Itália, no Bolonha, eu tive o presidente que falou, olha, se nós chegarmos entre o 6º e o 10º, está tudo certo para a gente. Mas dentro de um contexto de você chegaria em prorrogação? Acho que foi em 10º. Limite orçamentário, tinha outras coisas que o Cruzeiro não tem,
Então, por isso que eu acho que... Eu fico imaginando a reação do Zé Elias ouvindo isso. Ele esfregou as mãos. Tá bom, fiquem tranquilos. Não, pra mim foi um... Eu fiz aqui uma viagem no tempo. Não, pra mim foi um grande desafio. Acho que um dos maiores da minha carreira, porque tive que mudar a forma de pensar. Sim. Né, para poder me adaptar, porque senão você fica nervoso. E como é que você vai jogar para ficar em sexto, para ficar em sétimo? Até então eu tinha jogado a vida inteira para ganhar título. Sim. E se não ganhasse eu apanhava, né? Porque no Corinthians a pressão naquela época era outra, não é o que é hoje, né? Então tinha tudo isso. O Fortaleza, no meu modo de ver, o presidente errou e tá colhendo... Infelizmente, o Fortaleza mostra realmente que está muito enfraquecido, né? Sim. Perdeu para São Paulo e Vasco em casa, tendo um jogador a mais durante boa parte da partida. O desafio do Palmeiras é muito mais difícil do que o do Flamengo na rodada, Bina? Incomparavelmente mais difícil. Incomparavelmente? Sim. Não cabe comparação. Incomparável! Tá descansando hoje. Tá de ressaca. Tá descansando, não foi muito legal o jogo. Folguinha providencial. Oswaldo Pascoal, o profeta. Você acha que tem comparação, Rafa? Eu tô aqui no Rafa? Terminal Gentileza. Eu tô aqui no Terminal Gentileza, viu, Pirral, que foi inaugurado em fevereiro do ano passado, que é o novo terminal rodoviário urbano do Rio de Janeiro, em frente ao terminal dos ônibus intermunicipais, né? Aqui nós temos atrás, nosso Guilherme Amado, nosso Pedro Gomes, nossa equipe técnica mostrando uma mostra, né, uma relíquia do trabalho do profeta de Gentileza, que passou décadas pichando palavras positivas e contestando o poder do capital nas pilastras de sustentação do viaduto do gasômetro aqui no centro do Rio de Janeiro, e por ter se tornado uma figura folclórica da cultura carioca, acabou tendo essa homenagem feita pelo prefeito Eduardo Paz, dando nome ao terminal. O profeta Gentileza, que era paulista, de Cafelândia, e morreu em 1996. Então aqui eu estou nesse local e isso está me causando uma certa inspiração. E essa inspiração me diz o seguinte: não tem como dizer nada diferente do que os companheiros disseram em relação à comparação dos jogos. O trabalho do Palmeiras é muito mais difícil do que o trabalho do Flamengo nesse fim de semana. Mas às vezes, a questão do foco, e o foco está, nos dois casos, no meio de semana, pela Libertadores, pode transformar uma inversão nesta leitura. O que eu quero dizer com isso? Talvez a preocupação do Palmeiras em ter uma performance satisfatória que gere a classificação para a decisão da Conmebol Libertadores no meio de semana em casa contra a LDU, gere um comportamento diferente contra o Cruzeiro. E aí, neste caso, a pressão é maior para o Palmeiras do que para o Flamengo. Agora, na teoria, óbvio, comparando os jogos, o Palmeiras tem um jogo muito mais difícil. Pode falar. É que é uma mudança, né, Rafa? Eu acho que em momento algum o Palmeiras achou ou pensou que voltaria de Quito com 3-0. Desde a chegada de Felipe Luiz ao comando do Flamengo, o clube carioca vem se destacando por uma característica pouco comum em equipes de ponta: a constante rotatividade nas escalações. No duelo contra o Fortaleza, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, marcado para este sábado, às 19h30, o Flamengo deverá entrar em campo com sua 16ª formação diferente em apenas 18 partidas sob o comando do treinador. A chegada do meia colombiano Jorge Carrascal, contratado na última janela de transferências, marcou o início de um processo em que Felipe Luiz passou a testar constantemente novas combinações de jogadores. As mudanças têm sido motivadas por diversos fatores: lesões, suspensões, necessidade de preservar atletas e ajustes táticos de acordo com os adversários. Desde então, o técnico vem conduzindo um trabalho de constante adaptação, buscando equilibrar rendimento, intensidade e variação tática. De acordo com o levantamento do portal Gato Mestre, Felipe Luiz utilizou 24 jogadores diferentes como titulares nesse período. O goleiro Rossi é o único presente em todas as 17 partidas anteriores. Léo Ortiz vem logo atrás, com 16 presenças, seguido por Samuel Lino e Léo Pereira, ambos com 15, Arrascaeta com 14 e Pedro, Plata e Jorginho com 11 cada. Esses números mostram que o treinador tem feito uso praticamente total do elenco, buscando dar ritmo e oportunidade a quase todos os jogadores disponíveis. Felipe Luiz já declarou em entrevistas que enxerga o futebol de forma coletiva e integrada, em que todos os jogadores participam da fase defensiva e ofensiva.
Segundo ele, a troca constante de atletas não é apenas uma questão de rodízio físico, mas parte de um conceito de jogo em que o desempenho coletivo se sobrepõe às individualidades. Em suas palavras, a defesa não é só dos zagueiros, é da equipe toda, e o ataque começa desde o goleiro. Para o confronto contra o Fortaleza, o Flamengo terá 7 desfalques importantes. Léo Ortiz sofreu um estiramento no tornozelo direito e ficou no Rio de Janeiro em recuperação. Alexandro será poupado por controle de carga física. De la Cruz se recupera de uma virose. E o atacante Pedro sofreu uma fratura no antebraço e precisará de alguns dias de afastamento. Além deles, Pulgar e Carrascal estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. E Everton Cebolinha segue lesionado. Além dos desfalques, há uma mudança interna que pode alterar ainda mais a estrutura ofensiva. Bruno Henrique conversou com o técnico e pediu para não atuar mais como centroavante. A decisão força o treinador a buscar novas soluções para o ataque, especialmente com a ausência de Pedro, o principal artilheiro da equipe. Com tantos ajustes, o jogo contra o Fortaleza representará mais uma formação inédita e confirmará a tendência de Filipe Luís de nunca repetir um time de uma partida para outra. Das 17 escalações anteriores, apenas 2 foram repetidas mais de uma vez. Nas demais, sempre houve alterações, seja por troca de laterais, mudança no meio-campo ou substituição de atacantes. Essa instabilidade é reflexo direto da tentativa do treinador de encontrar o equilíbrio ideal entre intensidade, compactação e criatividade. A alta rotatividade tem vantagens e riscos. Entre os pontos positivos estão a gestão física do elenco e a dificuldade que o adversário tem para prever a formação rubro-negra. O rodízio permite preservar jogadores em uma temporada longa e desgastante, especialmente com o Flamengo disputando simultaneamente o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Além disso, essa variação mantém o grupo motivado, já que todos têm chance de atuar. Por outro lado, há riscos evidentes. A falta de repetição compromete o entrosamento e a criação de automatismos, algo fundamental em jogos decisivos. Jogadores que mudam constantemente de posição ou companheiros podem ter dificuldades em assimilar o sistema proposto. A torcida e a imprensa, acostumadas a ver um time base, também podem interpretar essa constante troca como falta de convicção tática. Mesmo com todas essas mudanças, o Flamengo tem mostrado competitividade. Sob o comando de Filipe Luís, a equipe apresenta melhora defensiva e aumento na média de gols marcados em relação ao período anterior. O treinador, em sua primeira experiência à frente de um grande clube, conseguiu implantar uma ideia de jogo equilibrada, valorizando tanto a posse de bola quanto a compactação sem ela. Para o confronto em Fortaleza, o Flamengo deve ir a campo com uma formação adaptada às ausências. A defesa provavelmente será completamente reformulada, com Léo Pereira assumindo o papel de liderança na zaga. No meio-campo, a ausência de De la Cruz e Pulgar deve abrir espaço para Jorginho e Saul, enquanto no ataque Samuel Lino e Plata devem ter mais liberdade, podendo contar com o apoio de Arrascaeta, principal articulador da equipe. O jogo é crucial para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Caso vença, o time dormirá na liderança da competição. Para se manter no topo ao final da rodada, precisará torcer por um tropeço do Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro em São Paulo. A disputa pela liderança torna o confronto ainda mais importante, embora o clube também tenha de pensar no próximo compromisso. A semifinal da Libertadores contra o Racing, marcada para a quarta-feira seguinte. A comissão técnica decidiu poupar alguns jogadores visando o duelo internacional, o que explica parte da rotatividade. Léo Ortiz e Alexandro, por exemplo, ficaram no Rio de Janeiro justamente para se prepararem fisicamente para o confronto. Filipe Luís e sua equipe de análise vêm tratando cada partida como um quebra-cabeça, em que o equilíbrio entre descanso, ritmo de jogo e estratégia é o ponto de decisão. O elenco desembarcou em Fortaleza na noite de sexta-feira e foi recebido por cerca de 200 torcedores que fizeram festa na chegada ao hotel. Jogadores como Danilo, Jorginho e Bruno Henrique atenderam os fãs, tiraram fotos e deram autógrafos,
O clima foi de apoio e expectativa, já que o jogo pode colocar o Flamengo novamente na ponta da tabela. Entre as preocupações está o desempenho de Samuel Lino. Contratado por 22 milhões de euros, o atacante teve um início promissor, com gols e assistências, mas caiu de rendimento nas últimas semanas. Contra o Racing, foi deixado no banco e entrou apenas nos minutos finais. O ex-lateral Rafinha, campeão da Libertadores com o Flamengo em 2019, comentou sobre o momento do jogador, afirmando que a adaptação ao futebol brasileiro e a pressão do clube exige paciência e trabalho constante. Segundo ele, no Flamengo é preciso trocar o pneu com o carro andando. Com o Carrascal suspenso, Samuel Lino deve ter nova oportunidade como titular contra o Fortaleza. A expectativa é de que o ponta recupere a confiança e volte a ser decisivo. Ele foi um dos destaques na goleada sobre o Vitória, em agosto, quando marcou 2 gols e deu 3 assistências. Mas desde então não participou diretamente de gols. Filipe Luís acredita que o jogador pode ser peça-chave na reta final da temporada, especialmente nas partidas em que o Flamengo precisa de velocidade e desequilíbrio pelos lados do campo. Além das questões táticas, há também o aspecto emocional. O time precisa lidar com a pressão de disputar 2 títulos simultaneamente e com a cobrança constante da torcida. Para um elenco recheado de estrelas, essa é uma situação familiar. Mas o desafio de equilibrar desempenho e resultado é diário. Filipe Luís, que como jogador viveu grandes conquistas com o clube, agora enfrenta a missão de reproduzir esse sucesso como treinador, administrando as expectativas e construindo sua identidade à beira do campo. No total, a temporada do Flamengo até aqui é marcada pela busca de equilíbrio. O time tem alternado boas atuações com momentos de oscilação, mas mantém-se entre os favoritos nas 2 competições principais. As seguidas mudanças na escalação, longe de sinalizarem indecisão, mostram uma tentativa de adaptar o time às circunstâncias, explorando ao máximo o elenco numeroso e talentoso que tem à disposição. O confronto contra o Fortaleza simboliza, portanto, mais do que uma simples partida de campeonato. Ele é parte de um processo em andamento no qual Filipe Luís tenta consolidar uma filosofia de jogo dinâmica e flexível. Caso consiga vencer, o Flamengo mostrará que a rotatividade pode ser uma arma poderosa, desde que aplicada com coerência e planejamento. Se tropeçar, as críticas voltarão a questionar se tantas mudanças não prejudicam o rendimento coletivo. O certo é que o Flamengo chega a esta 30ª rodada ainda muito vivo na luta pelo título e com o sonho de alcançar novamente a final da Libertadores. Entre desfalques, testes e ajustes, o clube vive um momento de transição e amadurecimento, sob o comando de um técnico que, embora jovem na função, demonstra personalidade e convicção em suas escolhas. A partida deste sábado é mais um capítulo dessa trajetória, que mistura experimentação, ousadia e busca por resultados imediatos. Se a vitória vier, o Flamengo dormirá líder do Brasileirão e reforçará a confiança para o confronto decisivo do meio de semana. Caso contrário, as atenções se voltarão ainda mais para a Libertadores, onde o time tenta reconquistar o continente. De um jeito ou de outro, o torcedor rubro-negro sabe que o caminho sob Filipe Luís será intenso, cheio de variações, mas com uma certeza: o Flamengo segue sendo o protagonista em todas as frentes que disputa.